Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Canaril Santos Costa. O meu nome é Vítor Costa e é um prazer tê-los aí desse lado. Hoje, e a pedido de vários criadores, venho fazer um vídeo a demonstrar como preparo a minha papa de criação. Que tipo de água uso, se administro mais algum produto, como é que eu administro a papa depois às crias. Ou seja, vários fatores que eu utilizo na administração da papa de alimentar à mão aqui às minhas crias, por forma a evitar também eventuais contágios de doenças. Ok, pessoal? Não percam este vídeo, eu penso que é relevante, principalmente para os criadores iniciantes que têm algumas dúvidas na forma de fazer a preparação e também na forma de administrar a papa às crias. Deixo-vos então com o vídeo. Então estes são os ingredientes que eu uso para efetuar uma papa de alimentar as crias à mão. Importante referir que eu apenas alimento as crias mais fracas de cada ninho, ou seja, se houver uma cria com 1 ou 2 dias de diferença relativamente aos irmãos, eu por norma dou 2 a 3 seringadas diárias até ver que a cria mais ou menos já se equilibrou relativamente a tamanho, relativamente aos irmãos, ok? Pronto. Para o efeito eu uso um copo de plástico, que é onde eu faço a mistura. Uso uma marca, independentemente da marca, esta é a marca que eu uso. Não faço muita papa porque eu normalmente faço esta papa diariamente. Portanto, eu não faço uma grande quantidade. Ou seja, tem sempre a ver com a quantidade de crias que eu irei alimentar, ok? Agora, como o tempo não está ainda muito quente, esta papa dá-me para fazer de manhã e dura até ao final do dia. Nos dias de muito calor faço uma papa de manhã para administrar e faço outra papa ao início da tarde ou ao final da tarde para dar a seringada antes do anoitecer, ok? É esta papa junto um bocadinho de probióticos, faço uso de probióticos, ou seja, um bocadinho, quando falo um bocadinho falo tipo uma unha, não muito, não é? Derivado também à quantidade que eu também coloquei, mas meto um bocadinho de probióticos. Misturo tudo antes de acrescentar a água. Depois, com muito cuidado, utilizo água quente, que é a água que eu inicio a mistura. Um bocadinho de água quente. Como podem ver, a mistura vai ficar aqui meio engrossada. Esta papa nem deve ser muito consistente, nem deve ser muito líquida. Deve estar ali no meio termo. Portanto, vocês têm que encontrar o equilíbrio para que a papa não fique nem muito rija, nem muito mole, ok? Depois, o que é que eu uso? Vou usar água normal, à temperatura normal, e vou acrescentar até sentir que a papa já se encontra devidamente homogénea, ok? Mexendo para evitar que fiquem aqui estes caroços de papa. Pôr mais um bocadinho de água à temperatura normal. Ou seja, eu assim faço um equilíbrio entre a temperatura da água quente e a temperatura da água normal e acabo por arranjar aqui uma temperatura tépida, uma temperatura morna, a qual beneficia sobremaneira as crias. Podem ver, já está a apanhar a consistência desejada. É importante mexer muito bem para não ficarem aqueles caroçozinhos de papa que depois a seringa pode ficar entupida quando dá a administração da papa às crias. Portanto, é importante mexer muito bem, ok? Utilizo os probióticos quando faço a papa, porque é uma forma de começar a ajudar também já as crias a nível intestinal. Os probióticos são muito bons a nível intestinal para as aves e todos nós sabemos que grande parte das doenças que surgem nas aves iniciam-se por norma nos intestinos das aves. Pronto, penso já estar com uma consistência boa. Depois, e hoje, para exemplificar, eu vou apenas alimentar crias de 4 ninhos. Para o efeito, e como eu já referi,
num vídeo anterior, eu uso uma seringa para cada ninho, por forma a evitar possíveis contágios. Se um ninho tiver crias infectadas, doentes, se eu usar a mesma seringa nesse ninho e de seguida utilizar essa mesma seringa noutro ninho, eu estou a provocar a proliferação da doença pelo meu plantel, pelo meu canaril, e então evito esta situação. Eu vejo a quantidade de ninhos que tenho que alimentar e desinfeto seringas nessa quantidade e utilizo uma seringa para cada ninho. Ok, pessoal? Pronto, começo por pôr aqui a papa. Como vocês podem ver, estas seringas são muito boas porque já têm uma ponteira. Passo apenas por água e vou iniciar a alimentação ao primeiro ninho para vocês verificarem, ok? Este é o primeiro casal. Vocês podem ver. Nunca encho o papo na totalidade das crias, porque para evitar que os pais se tornem preguiçosos e deixem de as alimentar, ok? Eu deixo o papo mais ou menos a meio e depois os pais acabam por alimentar o restante. Ok, pessoal? Vamos a um novo ninho, vamos a uma nova seringa. Neste caso aqui tenho um ninho que houve uma cria que nasceu 2 dias depois dos irmãos. Ela tem realmente uma grande diferença relativamente aos irmãos e então eu só alimento ela, não alimento os irmãos. Ou seja, desta forma estou a tentar com que ela recupere em termos de tamanho, por forma a evitar que morra. Ok? Mais um ninho, mais uma seringa nova. Podem ver aqui também existe aqui alguma diferença de tamanho. São uma ninhada de 4 filhotes, mas existe aqui uma ave que está mais pequena que os irmãos. E então é esta ave que eu alimento. Os irmãos não alimento, ok? Isto por forma a que a ave consiga de alguma forma recuperar o tamanho em déficit que tem relativamente aos irmãos. Os irmãos praticamente já sabem, acabam logo de desistir de pedir comida. E pronto, mais uma demonstração. Desta vez vou-vos mostrar um ninho que tem 4 filhotes. Todos eles mais ou menos têm o mesmo tamanho, mas o que é que se passa? Estão apenas a ser criados pela mãe. Eu utilizei o pai para juntar a outra fêmea. É um macho com excelentes características. E eu quero usá-lo em mais que uma fêmea. E então deixei a fêmea sozinha a criar as 4 crias. Dessa forma, eu tenho que a ajudar a alimentar os filhotes para ela não se desgastar e também para algum dos filhotes não morrer. De vez em quando eles não param quietos, ficam todos sujos. Acontece. Vamos ver aqui os outros que devem estar com a barriga cheinha, por isso é que não se estão a manifestar. Aquele está mesmo gordo, nem se manifesta. E pronto, pessoal, como eu disse anteriormente, eu uso a palitada para 2 motivos. Um, para ajudar as crias mais pequenas, que estão mais pequenas relativamente aos irmãos de ninhada, por forma a que elas consigam acelerar o seu crescimento, por forma a atingirem o tamanho dos irmãos, para não morrerem. A outra situação que eu também normalmente faço uso da seringada é quando tenho uma fêmea a criar as crias sozinhas, nomeadamente em ninhadas. A partir de 3, 4 crias, eu começo a ajudar. Até 2 crias acho que a fêmea aguenta perfeitamente sozinha. A partir de 3 crias para a frente, e de forma a não sobrecarregar a fêmea e também que as avezinhas, as crias não enfraqueçam, eu por norma ajudo na seringada.
para o efeito, a papa que eu uso para fazer a seringada é esta, mas existem muitas boas papas no mercado, não tem que obrigatoriamente ser esta papa. É esta papa, meto num recipiente a medida que eu considero certa para usar durante o dia. Eu não deixo papa de um dia para o outro, ok, pessoal? E nos dias de calor até faço uma papa de manhã e outra papa da parte da tarde, de forma a não azedar e não provocar a mortalidade nas crias. E junto também um bocadinho de probióticos, tipo uma unha mais ou menos, não muito mais. Uso para a mistura, uso água quente, é a qual eu inicio na administração e começo a mexer muito bem a papa. E depois vou acrescentando pouco a pouco a água da torneira, a água à temperatura normal. Acabo por provocar aqui uma temperatura tépida, a água acaba por ficar morna. E depois mexo, até a mistura não ficar nem muito líquida, nem muito grossa, ok? É muito importante esse fator. A mistura não pode ficar nem muito líquida, nem muito grossa. Tem que ficar no meio termo, ok? Uso para cada ninhada, eu uso uma seringa diferente. Eu tenho muita atenção a este fator. Se não tiverem a possibilidade de usar uma seringa diferente por cada ninhada, têm de ter um produto desinfetante que, após a administração de papa à boca das crias de um ninho, vocês possam desinfetar a seringa ou a ponteira antes de administrarem papa a outras crias de um ninho diferente. Ok, pessoal? Isto é muito importante para evitar a proliferação de doenças que umas determinadas crias possam ter e que irão inevitavelmente passar a outras crias. E pronto, pessoal, espero que tenha sido relevante. Como podem ver, existem cuidados especiais a ter na preparação da papa, nomeadamente com que a água a administrar acabe por atingir uma temperatura morna. É muito importante essa situação para não administrar a papa nem demasiadamente quente, nem demasiadamente fria às crias, de forma também a sentirem-se um pouco aconchegadas a quando da administração da papa. Outro fator importante é evitar utilizar a mesma seringa para vários ninhos diferentes. É muito importante, pessoal. Se vocês tiverem crias de um determinado ninho doentes, podem até não demonstrar que estão doentes, mas imaginemos que os pais têm alguma situação, têm salmonelas, têm qualquer coisa, e ao alimentarem as crias ao bico, podem passar esses micro-organismos para essas crias. Vocês, ao estarem a inserir a seringa para ajudar na palitada e depois utilizarem essa mesma seringa noutro ninho, vão estar a fazer o contágio, ou seja, vão ser vocês os causadores de contagem de uns ninhos para outros. Portanto, é muito importante ou terem várias seringas para administrar a papa de criar à mão em cada ninho, nas crias de cada ninho, ou então terem qualquer produto desinfetante que permita, de forma rápida e eficaz, a eliminação de possíveis fungos, bactérias e micróbios que fiquem depositados na seringa antes de administrar a outras crias, ok? Eu, em tempo, já utilizei uma solução aquosa que efetivamente eliminava micro-organismos da seringa, ou seja, eu aplicava a seringada numas crias, de seguida esvaziava a papa, deitava fora essa papa que sobrava na seringa, enchia a seringa com esta substância e esvaziava a seringa. E pelo menos pelo que a bula desta substância indica, é que eliminava eficazmente quaisquer tipos de micro-organismos. Ok? Entretanto, deixei de usar, mas fica aqui a dica para quem quiser, para ir a uma farmácia. Isto adquire-se numa farmácia, em qualquer farmácia existe, e adquire-se numa farmácia. Ok? Não deixem de assistir às entrevistas. Amanhã vai para o ar mais uma entrevista a um dos melhores criadores de periquitos australianos do nosso país. Na próxima sexta-feira não iremos colocar um vídeo no ar. E porquê? É Sexta-feira Santa, portanto não iremos colocar um vídeo no ar. E no domingo também não irá qualquer vídeo para o ar por ser domingo de Páscoa, ok, pessoal? Boas criações. Um forte abraço.